o comentário da psicóloga Fabiane André Costa sobre coaching. Seguimos conversando com a psicóloga Fabiane André Costa sobre coaching. Estreou no sábado passado, no fim de semana passado, e dá continuidade aqui com os seus comentários. Fabiane André Costa, prazer tê-la aqui, final de semana chegando, tudo bem? Tudo bem, obrigada Oliveira por mais uma oportunidade de estar aqui contigo e falar um pouquinho aí sobre o coaching. Quais são as principais ferramentas do coaching? Então, Oliveira, a gente, basicamente, o coaching, até para esclarecer um pouco para o público que ainda não tem ideia do que é a palavra, que é uma palavra inglesa, a gente tem isso muito na nossa cultura, né? O coaching vem da palavra originariamente de coach, que é orientador, né, treinador. Quando você vê jogo de futebol, vôlei, geralmente aparece lá embaixo, né, coach, o orientador e o treinador. E coaching, que, né, com o final ING, ele significa o processo de treinamento, de orientação. Então, a partir do momento que você estabelece um compromisso, né, com o cliente, ele está fazendo esse processo de coaching, é que ele está buscando uma orientação. E no meu caso, eu faço life coach, que envolve aspectos tanto da vida pessoal quanto da vida profissional. E a primeira ferramenta que a gente utiliza, a gente primeiro faz uma anamnese, que seria dentro da área da medicina, em outras áreas de saúde, esse histórico do paciente. Né? O que ele está buscando, quais são as necessidades atuais, como é que está esse raio-x do momento atual da vida do paciente, através de uma ferramenta que a gente chama Roda da Vida, onde o cliente faz uma análise, né, da sua satisfação atual para um estado almejado dentro de várias áreas dentro dessa roda da vida. Exemplos: área social, área sentimental, relacionamento íntimo, profissional, intelectual, tem lazer, inteligente. Lazer, na verdade são 9 áreas, né, que são investigadas. Então, dentro de cada área, né, que é investigada, você vai fazer uma autoavaliação, uma autoanálise. Como é que está o seu nível de satisfação? Então, de 0 a 10, você vai estabelecer uma nota, né, do teu nível de satisfação em relação àquela área da sua vida, e a partir disso a gente começa a estabelecer metas e entender se a área da vida, vamos imaginar que a sua área intelectual, né, aquilo que você almeja como 10, né, ainda não está longe do que você idealiza para a sua vida. Então, eu queria fazer um mestrado, eu queria, né, além do conhecimento que eu tenho, buscar mais conhecimento, então vou me dar uma nota, estou satisfeita, estou com uma nota 7, acho que eu posso chegar num 10 ainda, um exemplo, né? Então, a partir disso, você vai estabelecer metas. E o que você tem feito para isso? É a próxima pergunta após essa avaliação. Então, a partir dessa autoanálise, desse raio-x, a gente vai estabelecendo metas a curto, médio e longo prazo dentro do enfoque do cliente. E a gente vai observar que em algumas áreas existem alguns entraves emocionais que impedem a vida de fluir de uma forma mais satisfatória. Então, o coach, basicamente, inicialmente, ele trabalha com esse histórico do paciente, com essa roda da vida. E existem outras ferramentas também, né, que são utilizadas, como análise de SWOT, que é muito utilizada na área de administração para empresas, né? Análise de forças, fraquezas, pontos fracos, pontos fortes, que também são trabalhados no nível individual. Então, existem outras ferramentas aí, mas essas são as primeiras, e que já dá muito trabalho, né? Vamos dizer assim, já vai aí, grande parte do processo inicial do coach já vai sendo trabalhado a partir dessas ferramentas e já vai trazer inicialmente alguns resultados, algumas metas, alguns caminhos a trilhar aí na orientação desse coach. A demanda do coaching pelas pessoas individualmente está crescendo, deve crescer? Sem dúvida. Né? Na verdade, sim, foi coaching pessoal. O coaching pessoal, ele assim, está muito divulgado, né? As pessoas está sendo muito falado nas universidades por conta das empresas e está sendo muito executado dentro das empresas. Então, hoje, para você ser um bom executivo, se desenvolver com competências interpessoais,
destravar algumas coisas e buscar o indivíduo entender que ele também precisa se trabalhar, por mais que a empresa dê oportunidades, né, que a empresa dê incentivos, treinamentos, às vezes as pessoas não desenvolvem algumas competências por alguns entraves. E daí este processo ajuda nisso, né, porque daí é algo individual, é uma questão que é pessoal. E aí está fora da alçada, digamos assim, da orientação do treinamento comum que é utilizado dentro das empresas. O surgimento do coaching no Brasil é recente? Então, ele foi um fenômeno que aconteceu aí, né, fora do Brasil, mas a gente está aí com um coaching em torno de uns 15 anos para cá que ele está sendo efetivamente desenvolvido dentro das empresas. Para a gente, né, imaginar que a psicologia aí tem menos de 30 anos, né? Dentro da nossa regulamentação na área da psicologia, é recente, né? 30, 40 anos. Então, a gente tem muita coisa nova, né? A psicologia é uma ciência que está o tempo todo evoluindo. A gente precisa descobrir muito ainda sobre o ser humano. A gente tem agora a neurociência que veio com muitas coisas, né? Sobre como funciona a mente, como que o cérebro foi mapeado, né, de uma forma incrível. Então, muitas pesquisas sobre DNA que trouxeram assim conhecimentos de como que as doenças acontecem, as doenças genéticas, enfim. Trouxe muito embasamento, né, para a psicologia, para algumas ações que são executadas hoje. Então, assim, o que a gente vê? Que o coaching ele surgiu de uma necessidade de desenvolver as pessoas, para que elas pudessem olhar e dizer, puxa, eu tenho uma limitação, mas isso não me define. Eu preciso evoluir, eu preciso buscar, eu preciso né, me entender, me conhecer. E daí o processo de coaching é isso, é buscar conhecimento e também se automotivar em busca do seu autodesenvolvimento. Existe diferença entre terapia e coaching? Então, basicamente é muito complicado essa coisa da gente fragmentar, né? Fragmentar conhecimento, fragmentar as coisas, dizer é ou não é. O que eu entendo é assim, a psicologia, ela coloca a terapia como um processo de autoconhecimento também. A diferença de uma terapia tradicional dentro da linha acadêmica e do coaching é que você trabalha com essas ferramentas que são diferenciadas, né? Você não aprende isso dentro da psicologia. A psicologia tem outras ferramentas, tem teste psicológico, tem outras ferramentas. E o coaching não, ele tem algumas ferramentas específicas da área de conhecimento para esse tipo de abordagem que é feita. Mas uma coisa que acontece muito durante o processo de coaching é que a gente vai trabalhar com questões emocionais, porque o ser humano ele é um ser inteiro. Não tem como eu, né, trabalhar só as questões mentais, as motivações, sem trabalhar as emoções que estão envolvidas nisso. Mas a diferença é que o foco não estão nas emoções, estão naquilo que a gente pode fazer a partir daquilo que se apresenta. Então a gente vai buscando superar, entender como é que funciona o pensamento, o sentimento e a ação. Então, assim, esse processo de autoconhecimento vai ajudar a pessoa a entender que ela pode rever os seus processos mentais. Então, se eu penso que eu sou uma pessoa, né, não merecedora, se eu penso, eu vou sentir e eu vou me sentir não merecedora, eu vou agir como alguém que não merece as coisas. Então, assim, estou dando um exemplo muito, muito simplório, mas é mais ou menos isso, né, que acontece. Então, se eu penso que eu sou alguém capaz, alguém, né, que tem a capacidade de superar, isso eu vou sentir e eu vou agir. Pensamento, emoção e ação. As coisas estão interligadas, né? É um processo que acontece internamente e o coach ele vai trabalhar muito em cima disso, desse processo, dessa inter-relação com esses sistemas. Gostaria que você deixasse o contato para os nossos ouvintes no encerramento aqui da participação. Então, podem me contactar pelo e-mail fabianepsicologa@gmail.com ou pelo meu WhatsApp, que é o 5397-950370. Se quiser falar comigo pessoalmente, é no 5399018055. Muito obrigado pela participação. Até a semana que vem. Até, Oliveira. Muito obrigada pela oportunidade e um ótimo fim de semana a todos. DCFM